que Jesus fala sobre discipulado? Vou jogar aqui pro Ricardo. Conte-nos, Ricardo. Discipulado. Muito bem. Bom, Jesus, ele dedicou boa parte do seu ministério na formação de discípulos, né? Enquanto ele percorria ali as ruas, as aldeias, as cidades, pregando o evangelho do reino, enquanto ele ensinava nas sinagogas, enquanto ele curava as pessoas, ele também ensinava e preparava aqueles que estavam com ele ali, os seus discípulos, para essa grande missão que lhe seria designada. E depois da sua morte e ressurreição, ali o Senhor apareceu diante deles e lhe deu uma ordem importantíssima, extremamente importante, e que deveria ser seguida ali à risca, para que o plano de Deus continuasse a se desenvolver e o seu reino chegasse a todas as pessoas do mundo. E essa ordem é: façam discípulos. E isso que Jesus fez, esse movimento que Jesus fez, percorreu durante todo o caminho da igreja. E hoje nós vemos a importância, principalmente hoje, na sociedade que nós estamos vivendo, nós vemos a importância do discipulado ser vivido na prática, não só na teoria, como muitas pessoas, infelizmente, continuam vivendo, mas na prática. A gente viver a vida na vida, apontando Jesus, apontando o caminho, mas fazendo parte da vida dos nossos irmãos, nossas irmãs, e manifestando o reino de Deus aqui. Maravilha. E você tocou aí num ponto importante falando sobre a importância, e eu quero continuar falando disso, né? Por que é tão importante para o ministério cristão e para a caminhada cristã o discipulado, Pastor Lucas? Muito bem. Eu acredito que o discipulado é um dos pilares da nossa fé, porque como o Ricardo bem falou aí, o próprio Jesus ele começou o seu ministério a partir disso, né? Então, se o cristianismo tem base na vida de Jesus ou nos ensinamentos de Jesus, né? Como o próprio nome já diz, o discipulado faz parte da essência do que Jesus fez aqui enquanto esteve com a gente aqui na Terra. É basicamente o que dá a fundamentação da nossa fé. Jesus, a gente hoje, na verdade, ele é igreja porque os discípulos de Jesus, eles deram continuidade para esse processo de discipulado, né? Jesus começou ensinando a eles com a vida, na caminhada. Foi o ID que o Senhor deixou na grande comissão, né? ID, fazer discípulos, né? Isso aí tá presente na grande comissão do Senhor para a gente, né? Que ele deixou para a igreja. E, como eu estava dizendo, a gente é igreja hoje porque o discipulado ele existiu. Né, os 12 ali que deram continuidade aos ensinamentos de Jesus e tantos quantos caminharam com Jesus ali, porque eu acredito que 12 são os que são evidenciados. Mas Jesus não só teve 12 discípulos. Quantos não seguiam Jesus? Né, tem um capítulo, inclusive, dedicado para as mulheres que seguiam a Jesus ali. Né? Eu acho que é capítulo 8 de João, se não me engano. Né? As mulheres que seguiam Jesus. Então, os discípulos que Jesus fez não foram somente os 12, apesar de ter a evidência dos 12. Mas é basicamente um modus operandi do que Cristo, da forma como Cristo atuou, e eu acho que é assim que a igreja tem que atuar também. Por isso que é tão importante o discipulado no ministério para a igreja cristã, né? Porque o discipulado é como se fosse a forma de se viver igreja. Perfeito. Quando chega em Atos, a gente vai ver como era que a igreja se formava. Era permanecer ali fiéis no ensinamento dos apóstolos, na oração e no partir do pão. É discipulado. Estavam juntos o tempo todo, orando, comendo, compartilhando. Isso é crescendo juntos. Uma coisa que eu acho interessante, eu nunca tinha atentado para isso, mas na grande comissão, quando Jesus vai lá, fala assim, olha, vão e façam discípulos, ele fala um negócio interessante, e aí, pastores que estão aqui presentes, me corrijam caso esteja errado, mas ele fala uma coisa interessante, que ele fala assim, olha, foi-me dada autoridade. Sim. Por isso, vão e façam discípulos. E aí, uma vez eu pensando, eu falei assim, rapaz, quando eu era criança, minha mãe falava assim pra mim, Vitória, faça tal coisa. Eu falei assim, por que eu tenho que fazer? Eu falei assim, porque eu tô mandando. E aí, quando eu li a grande comissão, eu falei assim, caraca, olha só,
Quer dizer que o fazer discípulos não é um pedido, não, Jesus não está pedindo assim, por favor, façam discípulos, né? Ele falou assim, olha, porque eu estou mandando, porque eu tenho autoridade. Porque a autoridade é minha. Porque a autoridade é minha, eu estou dizendo para vocês, vão e façam discípulos, né? Pra gente vem no imperativo. Vem no imperativo, vão e façam discípulos. Então, não é uma coisa que é muito opcional. Mas aí agora eu quero trazer pro João, pastor João. Falei certo? Pastor João? Acertei, cara. Não, é senão não, só se esquecer no caso, né? E aí, pastor João, eu queria perguntar para você por que a gente vê uma igreja, muitas igrejas distantes dessa vivência de discipulado. Por que você acha que isso acontece? Rapaz, responder isso de forma bem específica, né, a gente precisaria fazer uma análise, né, do contexto. Não, mas de forma geral, né, brincadeiras à parte, a gente tem primeiro ao longo do tempo, a gente viu, eu não sou historiador, mas a gente viu Jesus partindo dessa questão do discipulado, e para que o ensino ele alcançasse mais pessoas, né, houve muito aquela questão do ensino por sala de aula, né? Então a gente viu seminários, escolas bíblicas surgindo aí. E o discipulado ele deixou de ser não gosto de usar como método, mas deixou de ser uma prática comum da igreja e ela perde esse espaço para métodos e atividades, programas que fazem parte da estrutura da igreja. Aí as igrejas elas não investem no discipulado 100%, porque eu entendo também que o discipulado ele não é só aquele processo de você ter a conversa individual, né? Ou então você tem um pequeno grupo. Mas o discipulado ele também parte do púlpito, a partir do momento que você ensina a palavra de Deus, ensina a Bíblia, o Evangelho de Cristo ali. Ele também parte da questão da conversa informal, quando você mostra na prática, né, por meio das suas palavras, aquilo que Cristo ensinou. E isso não se perdeu como um todo na igreja, mas a gente tem um afastamento da prática do discipulado individual, ou então de uma boa escola bíblica, porque as pessoas se prenderam ao método e não ao relacionamento, que é algo extremamente importante no discipulado. O discipulado ele se baseia no relacionamento, onde ali a gente ensina o Evangelho de Cristo, e as pessoas elas vão aprender por meio desse relacionamento, por meio de estudo bíblico também, sobre quem é Jesus e o que ele manda fazer. Porque na prática, nas nossas igrejas, pensando, né, praticamente na igreja, o que é a classe discipulado que geralmente a gente vê? São os que estão pretendendo o batismo, né? Inclusive lá na igreja, a gente chama às vezes por força do hábito, mas a gente já entendeu que o nome é classe de integração lá na igreja. Porque é onde a gente faz apenas uma parte do que é o discipulado ali, que é o ensinar, né? Vai aprender sobre a questão, geralmente com um novo convertido, ou está começando agora a fé, sobre questões de assuntos teológicos da Bíblia, sobre a visão da Igreja Batista, mas eu não diria que como uma questão até proposital. A igreja, eu acho que perdeu um pouco essa noção, no sentido de que as coisas foram se misturando e não foi percebido que ficou deixando algumas coisas de lado. O relacionamento, a vivência, parece que ficou foi substituído por esse ambiente, digamos assim, pedagógico, que a gente pode usar, né? Somente do ensino. Ambiente formal de ensino, né? Do formal do ensino, né? Perfeito. E aí eu acho que é uma coisa interessante, já que se tem muitos líderes de igreja aqui nos assistindo, né? Principalmente pastores, entendam que... Inclusive, o pastor Fernando Brandão botou aqui no chat, vamos avançar. Né? Ele está aqui, né? A gente precisa entender que a classe que a gente chama hoje de discipulado não é necessariamente discipulado em si, né? A classe é uma classe de batismo, uma classe de integração. Se for pensar no modo mais comum que a gente tem nas igrejas, né? O discipulado seria a vida na vida ali, né? Vivendo de forma intencional o evangelho, ensinando, enfim,
Isso aí eu acho interessante pensar sobre isso. Amigos, se a gente for olhar um pouquinho no nosso cenário, né, com tudo isso que vocês estão colocando, como que acontece, né? A pessoa, ela vai para a igreja, ela começa ali um relacionamento com a igreja, ela vai, visita, e aí ela começa a se integrar, ela, geralmente por um apelo, né? Ela se converte, mas a questão é que o nosso conceito de conversão, ele se tornou muito decisionista, né? Tudo gira em torno de obtermos decisões do lado de Cristo, né? Um levantar de mão e tal, um apelo, uma ficha de decisão preenchida ali no final do culto. O problema com essa forma de pensar é que esse momento de decisão ele não pode parar aqui, entendeu? Ele precisa dar uma continuidade, né? E aí fazer o discípulo significa, em certo sentido, conduzir essas pessoas à salvação. Mas a gente não pode esquecer de que o discipulado, ele realmente ele é um processo de ensinamento intencional que visa pegar essa pessoa e fazer com que ela se aproxime de Jesus, fazer com que ela vá em direção a Jesus. Então isso dá um pouco de trabalho, né? Com a rotina da igreja, com as rotinas ministeriais e tal. Então esse movimento ele dá muito trabalho. Então durante muito tempo a gente viu que assim, a pessoa veio, chegou para a igreja, beleza, agora a gente coloca ela numa sala de EBD, ela vai ter ensino, mas como que ela vai desenvolver ali o relacionamento dela dentro da igreja? Né? Como que ela vai se aperfeiçoar junto com os irmãos, né, que estão em um nível de maturidade espiritual, se ela não tem ali a vida na vida, se ela não sabe como é uma questão familiar resolvida à luz da Bíblia, enfim. Então esse movimento precisa ser intencional.